uma entrevista do projeto Os 230, voltamos aqui à Assembleia da República, neste caso à tradicional Biblioteca Passos Manuel, para entrevistar outra deputada desta legislatura, Cristiana Ferreira. Muito bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite e por este desafio. Muito obrigada. E é a primeira vez que está cá, enquanto deputada, a servir numa legislatura. Como é que têm sido estes primeiros dias, esta ambientação? Eu acho que por muito que nós, de alguma forma, portanto, eu estou a iniciar estas funções e, portanto, acaba por ser tudo novo, não é? Porque, naturalmente, nós temos uma ideia daquilo que é o exercício da função de um deputado, mas depois, quando estamos aqui, no espaço físico, nos corredores, a tentar perceber como tudo funciona, acaba por ser diferente. Mas está a ser uma experiência muito rica, digamos assim, muito preenchida, até porque nós entramos numa fase em que começamos logo a discutir o Orçamento de Estado e, portanto, existe muita informação logo a ser, e temos essa necessidade de a apreender assim rapidamente, mas está a ser muito interessante. E é estranho desempenhar agora estas funções? É estranho ver agora como é que são as coisas a funcionar cá dentro, uma coisa que às vezes vemos pela televisão de outra perspectiva? Sim, tem sempre uma componente de alguma diferença para aquela que é a nossa rotina habitual. Naturalmente que quem nunca exerceu funções desta natureza, mais que eu estou deslocada do sítio onde vivo, e portanto existe uma necessidade de nos organizarmos pessoalmente, do ponto de vista familiar, profissional, e portanto acaba por ser estranho, nessa medida acaba por ser. Portanto, existe naturalmente aqui um período de adaptação que eu creio que ninguém ignora, mas que os colegas mais velhos também nos vão dando conta que há sempre aqui um período, um mês, dois, etc., até conseguirmos entrar em velocidade cruzeiro, digamos assim. E é Tondela, mas fez também parte significativa do seu percurso, a sua infância, a sua adolescência e os primeiros anos da idade adulta aqui em Lisboa. Primeiro no Instituto Odivelas e depois na Faculdade de Direito de Lisboa. Falando primeiro do Instituto Odivelas, como é que foi essa experiência de viver num ambiente também interno, um ambiente com muita história, de uma instituição centenária? O Instituto Odivelas marcou de forma definitiva a minha vida, naturalmente, porque eu cresci, basicamente do 5º ano até o 12º ano, estive no Instituto Odivelas e existe hoje uma marca na minha vida que eu jamais esquecerei. Curiosamente, com esta experiência na Assembleia da República, eu por vezes brinco e digo parece que estou outra vez no colégio, porque existe, do ponto de vista institucional e formal, aqui há algumas referências que me parecem aqui alguns traços comuns. Até a circunstância do espaço físico, nós estamos num edifício que tem um peso histórico, tal qual tinha o Instituto Odivelas, e eu dou por mim às vezes aqui a dar passos e parece que estou a calcorrear outra vez os corredores do colégio, para além de ser uma instituição que não deixa de funcionar em coletivo, com regras muito próprias, tal qual também existiram durante a minha fase de formação, naturalmente. E, portanto, foi uma experiência que eu jamais esquecerei, que eu a retomo muitas vezes, que a revisito, que tenho ligações às minhas amigas do colégio enormes, nem sempre estamos às vezes que gostaríamos, até porque a minha vida depois, entretanto, fez com que eu fosse para fora de Lisboa, mas agora existe naturalmente aqui alguns paralelismos que eu acho que podem até ser muito úteis para também a experiência aqui na Assembleia da República. E uma das frases que ecoaram sem dúvida mais vezes no Mosteiro de Dom Dinis ao longo de gerações e gerações era cada vez mais alto. Sim. O que é que leva também e que tenta que seja cada vez mais alto na nossa democracia e em Portugal e na sua vida? Cada vez mais alto, naturalmente, a defesa intransigente do direito das pessoas, cada vez mais alto. Eu acho que nós, aquilo que mais vezes repeti, para esta que foi a minha primeira experiência, é que os deputados essencialmente são a voz das pessoas. Em teoria, qualquer portuguesa ou qualquer português podia estar porque naturalmente teria direito a
ter uma palavra sobre o assunto. E eu acho que nós, do ponto de vista da representação, nós temos que elevar naturalmente e temos que dar, quando se diz cada vez mais alto, é cada vez mais alto, porque eu acho que a democracia tem sempre que ser alimentada e só pode ser alimentada se nós estivermos atentos, se nós tentarmos sempre ouvir as pessoas, se nós estivermos próximos das pessoas para cada vez mais alto levar a sua voz, no caso a Assembleia da República, que é o sítio por excelência, o órgão de soberania por excelência, onde esse papel tem que ser desempenhado. Depois do Instituto de Odivelas, como é que foi a transição para a Faculdade de Direito de Lisboa e como é que foram esses períodos também? Depois do Instituto de Odivelas, eu creio que aí no 8º, 9º ano comecei logo a perceber que queria ser advogada. O percurso foi mais ou menos tranquilo, a passagem, porque nós, do ponto de vista da exigência, tínhamos muito rigor e, portanto, a transição para a Faculdade de Direito acabou por ser, considerando o gosto que eu tinha já no curso, foi pacífica, onde estive 5 anos e no final de ter terminado o meu curso, por questões de natureza pessoal, optei por regressar à terra de onde os meus pais são naturais, concretamente à Vila do Caramulo, à freguesia do Guardão, concelho de Tondela. Ali comecei a construir a minha vida, tirei o meu estágio profissional já na advocacia e, portanto, fiz esta opção deliberada, porque podia ter ficado em Lisboa, também de, sendo advogada, eu acho que a advocacia tanto pode ser exercida em Lisboa como fora de Lisboa, naturalmente, e não me arrependo de ter feito naturalmente essa opção e de ter começado também a minha carreira profissional fora de Lisboa, digamos assim. E sente que, de uma perspectiva, neste caso de Tondela, os problemas são vistos de maneira diferente do que são vistos na capital? Eu não sinto, eu tenho a certeza absoluta. Aquilo que mais me... é uma das causas, digamos assim, que eu acho que vou tentar levar cada vez mais alto, como dizíamos há pouco, é precisamente esta defesa e esta bandeira do interior. Porque eu, em particular, que vivi e cresci num sítio como em Lisboa, e hoje vivo e tenho a minha vida familiar, profissional, os meus filhos, fora de Lisboa, não me conformo que muitas das vezes o interior tenha que ser esquecido. Eu acho que quando nós temos um país que acaba por ser relativamente pequeno, quando se toma uma decisão de natureza política, eu acho que tem que haver sempre uma ponderação se o interior, como é que vamos olhar para essa decisão política naquilo que diga respeito ao interior. E muitas vezes essa situação não acontece. E, portanto, eu acho que não me conformando com essa situação, acho que será uma causa que eu naturalmente irei tentar abraçar, porque eu acho que há muito a fazer e tem que haver, do ponto de vista de quem toma decisões políticas, parece-me evidente que tem que haver uma repartição mais justa dos recursos, o interior tem que contar, porque nós temos qualidade de vida. Agora, o que eu acho é que também nós temos direito a poder, relativamente a algumas situações, também ter uma mais ampla escolha. É evidente que as questões do interior são difíceis de solucionar, sobretudo porque existe dificuldade em fixar lá as pessoas, mas se existe dificuldade em fixar as pessoas, eu acho que nós temos que passar a ter mecanismos que, de alguma forma, façam com que as pessoas se sintam bem no interior. E elas normalmente sentem-se bem. Aliás, na pandemia, verificámos que numa espécie de, digamos que, quase de nómadas informáticos que já estavam fartos de estar em Lisboa, fechados num apartamento, e iam para o interior. E, portanto, eu acho que se houver aqui mais algumas condições, as pessoas talvez possam cada vez mais e gradualmente ir para o interior e ajudar o país a desenvolver-se de uma forma mais equilibrada, que eu acho que hoje não é isso que verificamos. Quando é que aparece na sua vida essa ligação à política mais ativa e à política partidária também? A minha ligação à política surge em 2005, precisamente pela circunstância de eu estar já a viver em Tondela, concretamente no Caramulo, e surge o desafio de integrar as listas do PSD à Assembleia Municipal.
Não ignoro que a circunstância de ser mulher e de ter o curso de Direito, digamos que do ponto de vista do perfil, embora eu também já estivesse envolvida em algumas situações, possa ter levado a esse enquadramento. Eu aceitei esse desafio e esse desafio para mim foi muito aliciante, porque estar na Assembleia Municipal, de alguma forma, permite-nos ter um diagnóstico, estar a acompanhar alguns dossiês, algumas questões, e depois, mais do que isso, é fazer o exercício de ter uma ideia sobre um determinado assunto. E eu acho que na política é isso mesmo, que nós temos que olhar para um problema, para uma questão, e pensar sobre ela. E pensar sempre de qual é que seria a melhor solução para os problemas que vão surgindo naturalmente. E, portanto, esse desafio manteve-se. E eu estive na Assembleia Municipal durante 16 anos e 12 anos na Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal Viseu Dom Lafões. E o meu trabalho político foi circunscrito a essa intervenção, digamos assim. Sempre com esta vontade de participação cívica, porque depois uma coisa leva à outra. Acaba por ser sempre quando se gosta, nós temos sempre vontade de alguma forma, melhorar, de aprofundar e exercer cargos desta natureza, digamos que favorecem essa participação cívica, basicamente. E qual é o marco que se pretende deixar? Qual é o grande contributo que se pretende deixar com a atividade política? Eu acho que se no final do dia eu perceber que, pela circunstância de estar a exercer a minha função enquanto deputada, ajudei a melhorar a vida de um conjunto de pessoas, já fico muito satisfeita. No fundo, aquilo que nós todos, eu acho que ambicionamos, é melhorar a condição de vida das pessoas, porque há, objetivamente, muito por onde. Há sempre uma questão que se pode ser feita, há sempre uma tentativa, é nós olharmos para um assunto, interessarmos por ele e depois, naturalmente, que do ponto de vista do seu resultado. Não é só um plano de intenções, depois eu creio que será também, do ponto de vista da realização política, será só conseguido com também ter alcançado esse objetivo. E, portanto, pensar que se melhora a vida das pessoas, acho que é de uma satisfação enorme. E quais são as suas referências na política, na cena internacional e nacional? As minhas referências, naturalmente que, sendo do PSD, o Francisco Sá Carneiro acaba sempre por ser uma referência que é sempre retomada, porque, essencialmente, do meu partido em particular, a circunstância dele ter sido um fundador da democracia é uma garantia que, daqueles que são os valores do partido, eu consigo contextualizar aquela minha atividade política. Os partidos, naturalmente, que são as pessoas que fazem os partidos e os seus protagonistas, ao momento, às vezes alteram, digamos, que a leitura que nós fazemos dos partidos. Por isso é que são necessárias as suas referências e os seus valores, e nessa medida sempre me identifiquei naturalmente com o PSD e com as figuras de referência que ao longo daquela que é a nossa democracia, um partido que tem 48 anos, tem precisamente a minha idade, porque eu sou de 74, portanto, e acaba por ser, portanto, essa uma das grandes referências que gosto de retomar as frases e o seu pensamento político. E no mundo da literatura, tem assim alguma referência específica? Do mundo da literatura, eu acho que eu sempre gostei dos autores portugueses, nomeadamente porque quando nós estamos a estudar, às vezes por obrigação e depois por gosto, li muita da obra do Eça de Queiroz, depois mais tarde outro tipo de autor. Eu tenho uma tendência sempre para ler dentro daquele que é o nosso pouco tempo. Nós já temos que ler muito por natureza, mas sempre dentro dos autores nacionais, todas as referências que podem ir desde os autores mais clássicos, Fernando Pessoa, até autores que depois leio também com algum interesse, José Saramago,
precisamente para ser um bocadinho mais diversificada a leitura, digamos assim. E se pudesse escolher uma personalidade internacional, por exemplo, para almoçar, para conhecer melhor e com quem pudesse conversar e aprender, tem sim algum nome em mente ou alguns nomes em mente? Um só seria difícil. Eu acho que assim, hoje, talvez eu tivesse um enorme gosto e vontade de partilhar um almoço, não é, como disse, com o Papa Francisco, porque gosto do pensamento, gosto das ideias, gosto da forma como acho que é um pacificador e acho que é uma referência que naturalmente gostaria de estar e de pensar. Acho que é de um humanismo, a forma como o papel que está a desempenhar relativamente a algumas matérias. Eu sou católica e revejo-me, mas independentemente de ser católica, acho que tem um pensamento que muitas vezes até é um pensamento quase de natureza política que me agrada. E, portanto, seria talvez a pessoa, neste momento, com quem eu, assim, gostasse de almoçar, digamos assim, e de partilhar uma conversa. É das personalidades mais admiradas cá entre os deputados. Qual é que seria a primeira pergunta que lhe gostaria de fazer, se pudesse cruzar com ele? Neste momento, eu penso que seria a pergunta que me parece mais evidente é como é que seria possível pôr termo a este conflito que vivemos e à guerra, hoje que vivemos na Europa, porque acho que é de uma preocupação enorme. E, portanto, qualquer contributo que pudesse existir nesse sentido seria naturalmente uma situação a ter em consideração. Preocupa muito esse cenário, embora eu não sei quando é que vai terminar este conflito. Queria que ele terminasse o mais rapidamente possível, naturalmente. Receio as suas consequências, receio aquilo que possa vir a ser a nossa vida depois deste período que estamos a viver. E naturalmente não é só para a Europa e para os portugueses também. E eu creio que todos nós desejamos que termine. E por isso entendo que qualquer contributo, nomeadamente do Papa Francisco, seria útil de perceber o seu pensamento sobre esta matéria. E qual é o género musical que mais aprecia? É eclético ou tem assim, algum gosto específico? Eu sou uma adolescente dos anos 90, portanto, todas as músicas de referência dos anos 90 e 80 fazem sempre parte e ouço, portanto, tenho uma playlist só dedicada mesmo a essas músicas. Depois, mais recente e na vida mais adulta, sou completamente fã dos Coldplay e outros grupos, mas eu acho que, assim, e da música portuguesa no geral. Gosto muito da música portuguesa e acho que hoje temos uma geração de músicos portugueses absolutamente de excelência. Acho que basicamente são essas as minhas referências. E qual é que é o país que está no topo da sua lista para visitar e que ainda não teve a oportunidade de o fazer? O topo da... Eu acho que, quer dizer, não tenho assim nenhum não há nenhum... Eu gosto muito de viajar, viajei pouco, pela circunstância de natureza também pessoal, 3 filhos, portanto nem sempre foi possível viajar muito até ao presente data, mas era uma situação que eu gostaria de fazer. Não sei, neste momento acho que gostaria de ir a São Tomé e Príncipe, por exemplo, e depois conhecer de alguma forma as capitais europeias que ainda não conheço poucas, porque eu acho que faz sempre parte, nós de alguma forma temos muito conhecimento, mas depois viver a vida da cidade acaba sempre por ser diferente do ponto de vista sensorial, digamos assim, e por isso eu digo que não há uma viagem, tenho várias que gostaria de fazer. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolhia? Essa pergunta é difícil. Numa só palavra? Não sei, eu acho que Portugal é um país de bem. De bem no sentido de nós somos um povo humilde, nós somos um povo simples, digamos assim, mas com muito boa gente. Eu acho que nós objetivamente
somos pessoas humildes, trabalhadoras, e, portanto, quando disse há pouco que Portugal é um país de bem, era nesse sentido que queria referir-me. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses? A mensagem é que tenhamos sempre a esperança, tenhamos sempre a capacidade de lutar, que tenhamos sempre a esperança de tornar Portugal um país cada vez melhor para os nossos filhos, para as gerações vindouras, e nunca percamos esse foco e esse objetivo, melhorar a condição de vida das pessoas com trabalho, e basicamente acho que é isso. Cristiana Freire, muito obrigado pela sua entrevista e boa sorte para o próximo mandato. Muito obrigada, Francisco. Obrigada. Nós voltaremos com mais entrevistas a todos os 230 deputados da Assembleia da República. Até à próxima.